Olá, estamos aqui com mais um bate-papo da FEQINFAR, a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo, que representa mais de 195 mil trabalhadores ligados a 32 sindicatos filiados nas mais diversas categorias do ramo químico. Químico, petroquímico, transformação do plástico, tintas e vernizes, fertilizantes, o setor do etanol, o setor de brinquedos e instrumentos musicais, entre outros setores importantes, geradores de emprego e emprego de qualidade. E hoje no nosso bate-papo, estamos aqui com o Dr. César Augusto de Mello, e eu vou ler rapidamente aqui um currículo do Dr. César, que ele é pós-graduado em Direito Processual Civil, advogado trabalhista e militante. Atualmente é consultor jurídico aqui da FEQINFAR e da Central Força Sindical, além de assessorar diversos sindicatos e confederações. Ele também é assessor jurídico da Bancada dos Trabalhadores das Centrais Sindicais no Conselho Nacional do Trabalho e membro efetivo da Comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo, nessa gestão de 2022 a 2024. Dr. César, prazer em recebê-lo aqui nesse bate-papo da FEQINFAR. Igualmente, Sérgio, é uma satisfação estar aqui com vocês, pessoal de ponta aí do movimento sindical, uma gente de vanguarda que faz um sindicalismo bonito. Então, a satisfação estar aqui e trabalhar com vocês nesses últimos anos aí. A gente tem conquistado muito, batalhado muito em prol da categoria. Dr. César, no primeiro bate-papo que nós fizemos aqui, nós trouxemos um economista, o Daniel Ferrer, que conhece bem, que divide espaços de palestra com você, e nós falamos um pouco de inflação, de PIB, de economia. Mas hoje, um tema que nós gostaríamos de abordar aqui é a atuação sindical pós a reforma trabalhista de 2016. Eu estava recordando aqui, lá nos idos de 1900, quando os trabalhadores diziam, nós trabalhamos de sol a sol, que não tinha jornada de trabalho regulamentada, não existia o 13º salário, folgas, férias, enfim. Todo esse período houve, na verdade, uma movimentação dos trabalhadores que foram conquistando passo a passo até chegar na consolidação das leis do trabalho. E agora, depois de 2016, no ano de 2016, uma ampla reforma sindical e reforma trabalhista aconteceu no Brasil. O que isso tem impactado para o movimento sindical e para os trabalhadores, Dr. César? Olha, Sérgio, a gente tem estudado essa reforma, essa transformação no mundo do trabalho e na legislação trabalhista há muito tempo. E aí, como você disse, foi impactante a reforma ocorrida em 2017. A aprovação da lei começou em 2016, nós tivemos o debate, quantas vezes você esteve lá, mas impactou seriamente e profundamente na relação empregado-empregador e no mundo do trabalho. Porque, como você disse, nos idos de 1900, os trabalhadores obtiveram conquistas de lá para cá. Isso através da organização conjunta, do coletivo de trabalhadores que se deu através do sindicato, da organização sindical. Então, aqueles que não querem que o trabalhador evolua no mundo do trabalho, na sua vida social, combatem o quê? Combatem o sindicato. A maneira de combater o trabalhador e de diminuir poder aquisitivo, de diminuir conquistas dos trabalhadores, é diminuir o poder dos sindicatos. É onde eles conseguiram chegar. E agora, essa reforma, nesse momento que nós vemos é isso. Infelizmente, diminuída a possibilidade de ação dos trabalhadores, porque enfraqueceram os sindicatos. Então, eu tenho comentado, já publiquei alguns artigos e não achei ninguém que me contestasse. Você sabe disso, que a gente discutiu muito isso. Há vários anos aí estamos discutindo. A reforma bateu com gigante, de uma forma muito forte, no poder negocial dos sindicatos, prejudicando os trabalhadores. Por quê? Nós não temos mais a possibilidade de acessar os tribunais por nossa livre e espontânea vontade. Quando nós temos um conflito coletivo, isso veio depois da reforma e veio a partir de 2005, com a necessidade do comum acordo. Se nós temos um conflito numa negociação hoje, nós temos que pedir autorização do empregador para ir para o tribunal para poder dirimir esse conflito. Antes não. Eu enviava uma pauta, esse é um dos pontos. Eu enviava uma pauta, como nós fizemos várias vezes aqui, negociamos com o patrão, deu certo, acordo coletivo ou convenção coletiva. Não deu certo? Ou fazemos greve, vamos para o tribunal. Íamos para o tribunal, sentença normativa, dava a cada um o que é seu. Hoje, para eu ir para o tribunal, a reforma diz o seguinte: você tem que pedir autorização para aquele que não
quis negociar com você. Que é o próprio patrão. Que é o próprio patrão. Então, surge um problema seríssimo de enfraquecimento do poder negocial. A função negocial está mantida, é bonito no papel. Esse é um dos aspectos. Mas o poder foi retirado, porque eu dependo do outro que não queria negociar concordar que eu vá para o tribunal. E se ele não concorda, antes das reformas aí, tinha outra atividade. A norma coletiva até então vigente continuava vigorando. Hoje, ele não negocia, a norma coletiva perde a vigência, deixa de vigorar, então eu fico sem norma coletiva. Eu não posso ir para o tribunal e fico sem norma coletiva. Vou para a CLT. Aquelas conquistas do setor químico que vocês têm, muitas, caem por terra. Por exemplo, assim, nessa questão da ultratividade, por exemplo, o setor químico tem as horas extras nos finais de semana, nos domingos e feriados, em 110%. Terminando isso daí, se não tem outra negociação coletiva, você perde. Perde. O patrão não é obrigado a aplicar mais esse índice na hora extra. Ele aplica CLT os 50%. O adicional noturno, que acabou. É 40%, ele reduz pelo valor mínimo da lei. Esqueça. Então, isso tem a igualdade, há equilíbrio nisso, nós perdemos tudo. A gente não tem chance nem ouvir o tribunal. Por quê? Porque nós não conseguimos até lá. Para irmos para o tribunal, nós temos que fazer greve. Mas fazer greve, certas categorias pulverizadas, num desemprego de 20 milhões de pessoas desempregadas, como é que eu vou conseguir mobilizar trabalhador para greve? Então nós estamos o cerco fechado em cima do sindicato. Esse é um problema. Tem o da arrecadação e tem a terceirização ainda. E aí, doutor César, então, o primeiro bloco de dificuldade pós-reforma da atuação sindical é justamente isso. Quer dizer, eles falam em negociado sobre o legislado, amplo poder da negociação, só que desequilibrou a força do sindicato. Quer dizer, nós não temos um mecanismo que, digamos assim, coloque o empregador, o patrão na mesa para negociação. Ele pode se negar e, para eu contestar essa negação, eu vou para o tribunal falando, pede para o patrão para você acionar o judiciário. Então, acho que esse é um grande problema que nós temos na norma coletiva, na negociação coletiva pós-reforma, com um agravante que termina-se a outra atividade. Mas tem um outro bloco de assunto da própria reforma trabalhista, doutor César, que é importante as pessoas saberem. Nós temos toda a parte da coletividade, né, dos direitos coletivos dos trabalhadores. A presença do sindicato é quase que obrigatória, né, nas negociações coletivas. Me parece que a reforma trabalhista tentou mesclar um pouco e dar poder para o patrão negociar individualmente com os trabalhadores e, claro, impondo essas condições a ele. Isso veio acompanhado na reforma de 2016 também, 2017, né, doutor César? Também. Está dentro desse contexto de retirada de força do sindicato. Ou seja, aqueles temas que são considerados coletivos de interesse geral daquele grupo de trabalhadores no chão da fábrica, deixou de ser da representação dos sindicatos. E aí o sujeito tem que individualmente negociar com o patrão. Então aquele hipossuficiente vai ter que enfrentar o hipersuficiente em pé de igualdades. Ele não fazia isso antes porque o sindicato o representava por substituição processual e na negociação coletiva. Então há uma desigualdade evidente nesse caso. Fora que o sindicato fica obrigado a negociar para toda a categoria, associados ou não, e não pode cobrar de quem não é associado ao sindicato. Então você desincentiva a sindicalização. Por que o sujeito vai pagar o sindicato se o sindicato negocia para ele sem que ele seja sócio ou não do sindicato? Então, há um evidente desequilíbrio. E vou, por fim, Sérgio, falar da terceirização da atividade fim, onde se possibilitou retirar pessoas da atividade fim, ou seja, o professor pode ser terceirizado da atividade fim da escola, o metalúrgico que fabrica parafusos é da atividade fim, e colocar uma empresa interposta. Quando é colocada a empresa interposta lá, esse sujeito que faz tudo que o metalúrgico faz, tudo que o químico faz lá no chão da fábrica, ele não é mais químico, porque o enquadramento se dá pelo patrão, e o patrão dele é uma empresa prestadora de serviços. Ele vai ser um trabalhador químico numa empresa química, utilizando uma máquina, fabricando um produto químico, mas não vai ser representado pelo teu sindicato que conquistou várias normas em benefício dele. Ele vai ser desenquadrado e vai ser um prestador de serviço. Olha o que a reforma trabalhista fez com os trabalhadores e com os sindicatos. É muito grave essa questão da terceirização, que antes, né, doutor César, você poderia terceirizar apenas setores que não eram essenciais da empresa. Perfeito. Por exemplo, a portaria, o refeitório, que inclusive é uma atividade especializada no fornecimento de alimentação. Com a reforma trabalhista,
não podemos entender, para ficar fácil de entender, podemos ter uma escola sem professor. Perfeito. Apenas tendo pessoas terceirizadas que não são obrigados a cumprir aquele acordo e convenção coletiva dos sindicatos dos químicos, ou da convenção coletiva da indústria farmacêutica, ou da indústria do setor do etanol. Então, a questão da terceirização teve uma gravidade muito grande na reforma. Perfeito. E visa exclusivamente, não é aperfeiçoar o processo produtivo, é reduzir salário, reduzir direito dos trabalhadores, que infelizmente os trabalhadores terceirizados ganham bem menos do que os trabalhadores primarizados. Então, acho que isso também, né, doutor César, é uma correção que nós precisamos fazer aí na reforma trabalhista. Mas, acho que mais uma questão, nós estamos em 10 minutos aqui do bate-papo da FECINFAR, doutor César. Eu acho que, em rápidas palavras, nós estamos entrando agora em 2022, e claro que o assunto precarização, o assunto revogação ou revisão da reforma trabalhista, certamente fará parte do debate eleitoral, né, dos candidatos que vão aí colocar seu nome à disputa presidencial para 2022, os deputados federais que também fazem e votam a legislação trabalhista. O que é importante a gente dizer para os trabalhadores, para observar nesse debate eleitoral? Nós estamos falando em revisão, né, doutor César, dessa reforma trabalhista para corrigir essas falhas e outras, né? Teriam outras aqui, mas o programa, esse bate-papo teria que ser mais longo, mas você já está convidado a voltar aqui conosco, tá? Esse bate-papo tem que ser um pouco mais longo. Mas o que nós poderíamos priorizar nesses pontos aí a serem revisados? Olha, Sérgio, a força do trabalhador está na união do trabalhador. Ele sozinho, isolado, ele é vítima do mau empregador. Então, o primeiro passo é remodelar a organização sindical brasileira e modernizar essa organização sindical brasileira, respeitando as nossas histórias e os nossos costumes. Isso dá para ser feito. A partir daí, fazer alguns ajustes na reforma trabalhista. Falar reforma da reforma é muito impactante. Dá para se fazer ajustes que vão contemplar os interesses da classe trabalhadora sem mexer no ponto central da reforma. Dá para se fazer ajustes que façam com que os sindicatos possam atuar de forma adequada em nome dos seus representados e que os trabalhadores obtenham o valor do seu trabalho quando ele desempenha essa função no chão da fábrica. Isso é muito importante, doutor César. E eu assim, resumiria assim, num bloco desses ajustes, assim, no tocante à estrutura sindical, uma definição clara da possibilidade de representação coletiva de todos os trabalhadores. Com isso, nós tiraríamos aquela grande possibilidade da força do patrão nos contratos individuais ou nos acordos individuais, que geralmente prevalece a vontade do patrão. Por um outro bloco, a questão da terceirização. Nós temos que garantir direito para esses trabalhadores, para não reduzir, para a gente reduzir a informalidade no trabalho, sem precarizar. E, claro, o fortalecimento sindical. E aí passa pelo financiamento sindical, que aqui, doutor César, eu quero de pronto aqui dizer, porque vocês querem revogar a reforma trabalhista para poder reinstituir o imposto sindical, aquele 1 dia de serviço. O movimento sindical, as centrais sindicais, não tem essa proposta de revisão do retorno do imposto sindical. Na verdade, nós queremos que aqueles trabalhadores que participam da negociação coletiva, ele defina junto ao seu sindicato a forma do financiamento desse sindicato. Então, é importante a gente esclarecer isso para todos, para que a gente possa fazer um bom debate nas eleições de 2022 e, claro, aí quando forem pedir voto a cada um de vocês, pergunta o que ele pensa do trabalhador uberizado, se ele quer um trabalhador mais informal ou você quer direito para os trabalhadores, que ele tem férias, tem 13º, tem uma convenção coletiva e direito à sindicalização. Doutor César. Muito bem, é por aí. Sérgio, eu proponho o seguinte, nós já estamos aqui na parte final, que a gente faça um comentário aqui para o pessoal sobre a reforma que está no Congresso, a PEC. É importante que eles entendam o que a gente está querendo, porque a mudança no movimento sindical, não, nós queremos modernizar, tornar ele útil ao trabalhador, num modo diferente, mais novo. E isso é importante a gente agendar, inclusive, aqui um debate, viu, Sérgio? Para falar sobre isso, você foi um dos elaboradores daquele texto. Eu acho importantíssimo isso, e inclusive, César, até pela sua experiência e o conhecimento,
resgatar um pouco essa história do movimento sindical, que nós falamos do início, né, do trabalhador que trabalhava de sol a sol e chegamos numa CLT que protegeu e protege trabalhadores e agora desfalcada com a reforma trabalhista. E, claro, qual a estrutura sindical que daria conta hoje para representar melhor os trabalhadores? Então, nós estamos com essa dica aqui e passo para você ter as suas considerações finais aqui. Obrigado pela participação de todos. Eu que agradeço, Sérgio. Parabéns pela iniciativa aqui da casa. Isso é muito importante, esse debate. Se alongou um pouco, mas são temas importantíssimos para a classe trabalhadora. Estou à disposição. Quando precisarem, estou aqui em pé e à ordem. Muito obrigado.